E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a anatomia dental aplicada à endodontia. E eu vou mostrar então as principais coisas que tu precisa saber sobre a anatomia de cada um dos dentes. Mas nessa aula aqui eu não vou falar sobre a anatomia de coroa, tá? Eu vou falar mais sobre a anatomia da raiz e dos canais que esses dentes vão ter. Então eu vou falar quantas raízes tem esses dentes, quantos canais tem esses dentes, vou falar sobre o nome de cada um desses canais e dessas raízes, vou falar também do comprimento médio dos dentes, então vou falar tudo detalhadinho aí pra vocês sobre a anatomia dos dentes, tudo que tu vai precisar saber para fazer um tratamento de canal, resolver uma prova de faculdade e até uma prova de concurso. E no final desse vídeo aqui, a gente vai responder algumas questões de concurso sobre esse assunto. Eu vou discutir contigo alternativa por alternativa. Mas, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, assim tu fica por dentro das próximas aulas que estão para vir por aqui. E a próxima vai ser sobre acesso ao canal radicular. E eu vou seguir esse mesmo formato que eu estou fazendo, porque está dando bastante certo, eu estou recebendo feedback bem bom. E esse formato é onde eu passo o conteúdo e depois eu respondo contigo aquelas questões que eu prometi. Então, se tu tiver alguma dúvida ou algo para acrescentar depois de assistir essa aula, é só deixar nos comentários. E agora eu tenho uma novidade para vocês, porque agora eu estou deixando para download os slides de todas as aulas aqui do Dentista Estuda. Então tu vai poder baixar os slides dessa aula aqui e de todas as outras que eu já tenho postadas no YouTube. Esse daqui é o Dentista Estuda 4, mas tu vai poder baixar a aula 1, 2 e 3 e por aí vai. E ainda junto com os slides, tu vai poder baixar também um resumão de tudo que eu vou falar aqui. E esse resumo é feito para impressão, tá? Eu fiz em formato de tabelas, então vai aparecer na tela aí para te ver. Então se tu quiser imprimir ele, com certeza vai ajudar bastante aí nos teus estudos. E para baixar esses arquivos, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição. E eu recomendo que tu acompanhe essas aulas com o material que eu fiz, daí tu tem em mãos, fica mais fácil aí para te entender o conteúdo. E bom, essa aula aqui vai ser dividida em duas, onde na primeira parte eu vou falar da anatomia dos incisivos centrais até a anatomia dos pré-molares. E na segunda parte eu vou falar sobre anatomia dos molares e vou responder aquelas questões de concurso que eu falei. Então primeiro eu vou falar dos incisivos centrais, depois dos laterais, depois dos caninos e por aí vai. Então vamos começar pelo incisivo central superior. Então o incisivo central superior vai ter em média, não que ele vai ter mais ou menos, tá pessoal? Mas ele vai ter em média 22 milímetros de comprimento. E 100% dos incisivos centrais superiores vão ter uma raiz com um canal. E essa raiz vai ser única, e por ela ser única ela não vai ser achatada, e vai ter um formato cônico piramidal, ela vai ser bem volumosa e vai ter esse formato cônico piramidal. E em quase todos os incisivos centrais superiores, essa raiz vai ser reta. Então eu vou passar uma regrinha aqui para vocês, onde o formato do canal dos dentes, isso aqui tu pode levar para a aula toda, tá? Onde o formato do canal dos dentes vai seguir o formato da raiz. Então, o canal do incisivo central superior vai ser cônico, amplo e reto. Isso faz dele um dente relativamente fácil aí de se fazer o tratamento de canal e tu não deve ter muitas dificuldades. Só que é bom fazer uma boa desinfecção porque o incisivo central superior pode ter canais laterais. E além disso, a câmara pulpar do incisivo central superior vai ter um maior diâmetro no sentido mesiodistal e vai ser mais estreita no sentido vestíbulo palatal. Bom, agora a gente vai para o incisivo lateral superior, que é praticamente o incisivo central superior, só que em menor escala. Então as características do central superior também se encaixam aqui. Só que o incisivo lateral superior vai ter uma média de 22 milímetros de comprimento, também com uma raiz só em 100% dos casos. Mas o interessante é que o incisivo lateral superior ele pode ter dois canais. Só que essa presença aí de dois canais só vai acontecer em 3% dos casos. E nos outros 97%, o incisivo lateral superior vai ter só um canal. E essa divisão em canais também, outra regrinha aqui que tu pode levar para o resto dessa aula, é que quando se tem essa divisão em canais, provavelmente vai ser por causa de um achatamento mesiodistal da raiz. E a raiz do incisivo lateral superior é um pouco achatada no sentido mesiodistal. E às vezes esse achatamento da raiz vai dividir o canal em dois. E também uma das principais características do incisivo lateral superior é que em 77% dos casos ele vai ter uma curvatura apical no sentido distal.
Então nesse dente, antes do dentista tirar a radiografia, ele já espera que a raiz seja curvada, de tão comum que isso é no incisivo lateral superior. E agora eu vou falar do incisivo central inferior. Então o incisivo central inferior, ele vai ser um dente que vai ter uma média de 21 milímetros de comprimento. Ele também vai ser um dente que vai ter uma raiz em 100% dos casos, mas pode ter 2 canais. E as chances dele ter um canal vão ser de 73,4%. E as chances dele ter 2 canais vão ser de 26,6%. E às vezes a gente acha que os incisivos centrais só tem um canal porque ele só tem uma raiz. Mas nesse caso, 1 a cada 4 incisivos centrais inferiores vão ter 2 canais, o que é um número bastante alto, então tu deve prestar atenção nisso. E além disso, o incisivo central inferior vai ser o menor dente da arcada, ele vai ter uma raiz bastante achatada no sentido mesodistal. E, consequentemente, o canal radicular também vai ter esse achatamento mesodistal e, por isso, ele é maior no sentido vestíbulo-lingual. Inclusive, quando o incisivo central inferior tem 2 canais, isso acontece por causa daquele achatamento mesodistal que eu comentei antes, que é aquela regrinha, que em 26,6% dos casos vai dividir o canal em 2, um canal vestibular e um outro lingual. Mas às vezes, mesmo tendo 2 canais, só em 3,2% dos casos os canais vão seguir caminhos diferentes e acabar em forames separados. Em todos os outros casos, em 96,8%, os canais vão acabar no mesmo forame. E grande parte dos incisivos centrais inferiores vão ter curvatura apical. E para terminar, a parte desse dente aqui, a câmara pulpar dele é achatada no sentido vestíbulo-lingual, a nível incisal, mas quando chega perto do colo anatômico, esse achatamento ele vai se inverter e vai se transformar em um achatamento mesiodistal. Bom, o incisivo lateral inferior vai ser um dente em média um pouco maior que o incisivo central inferior, com um comprimento médio de 22 milímetros. E esse dente também vai ter uma raiz só em 100% dos casos, mas ele também pode ter 2 canais. E as chances dele ter 2 canais é menor do que as chances do incisivo central inferior de ter 2 canais. Enquanto 84,6% dos incisivos laterais inferiores têm um canal, só 15,4% vão ter 2 canais. Tirando isso, o resto das características anatômicas vão ser bem semelhantes às do incisivo central inferior, mas as dimensões do lateral inferior vão ser um pouco maiores. Então o incisivo lateral inferior também vai ter aquele achatamento radicular, que pode dividir os canais 2, sendo um vestibular e um lingual. E além disso, em 71% dos casos, o incisivo lateral inferior também vai ter curvatura radicular apical. Então agora, pessoal, a gente chegou no dente mais longo da arcada, o canino superior, que às vezes vai passar dos 30 milímetros. Mas, mesmo assim, esse dente, que tem uma raiz e um canal, vai ter uma média de comprimento de 27 milímetros. Então a raiz dos caninos superiores ela vai ser única e bem volumosa, tá, pessoal? Ela não vai ter aquele achatamento mesostal e por isso ela vai ter um formato cônico piramidal parecido com a raiz do incisivo central superior. E o canino superior também vai ser um dente onde as curvaturas apicais são encontradas em grande parte dos casos. Então tu vai poder encontrar a curvatura no ápice da raiz dos caninos superiores em 82% dos casos, tanto no sentido distal quanto no sentido vestíbulo distal. Então o formato do canal do canino superior vai seguir o formato da raiz e por isso ele vai ser único e bem amplo. E assim, nos níveis cervicais e médio, a secção do canal é ovoide, sendo bem maior no sentido vestíbulo palatal do que no sentido mesiodistal. E quando chega no nível apical, o canal do canino fica com formato circular. Então vamos falar agora do canino inferior, tá, pessoal? E o canino inferior ele vai ter características bem parecidas com as do canino superior, só que elas vão ser em menor proporção. E tu precisa tomar bastante cuidado, que o canino inferior vai ter em média 25 milímetros de comprimento e ele pode ter 2 raízes com 2 canais. Então sim, o canino inferior pode ter mais de um canal e uma raiz. Mas a presença de uma raiz a mais, então o canino inferior vai ter 2 raízes, só em 6% dos casos, enquanto que nos outros 94% ele vai ter uma raiz só. E em 88,2% dos casos, o canino inferior vai ter um canal, enquanto que em 11,8% ele vai ter 2 canais. E por mais que se tenha essa chance do canino inferior ter 2 raízes com 2 canais, em grande maioria dos casos ele vai ter uma raiz com um canal só. E a duplicidade das raízes vai acontecer, claro, por causa do achatamento mesiodistal,
E quando isso acontece, um canal é vestibular e o outro é lingual. E esses canais eles costumam seguir caminhos aleatórios no canino inferior e depois eles convergem para um forame só. E além disso, a câmara pulpar do canino inferior vai ser bastante achatada no sentido mais distal e bem ampla no sentido vestíbulo lingual. Só comparando, o canino superior também tem a câmara ampla no sentido vestíbulo lingual, mas ele não vai ter esse achatamento mais distal, que é comum nos dentes anteriores e inferiores. Então o canino inferior vai ser bem semelhante ao superior, só que ele vai ter as características em menor proporção e vai ter a raiz achatada no sentido mais distal. E agora, pessoal, a gente vai para os dentes posteriores, então, tá? Que eles vão ter uma anatomia um pouco mais complexa para a gente entender, e também essa anatomia vai complicar um pouquinho o tratamento de canal. Mas para tornar as coisas mais simples, eu vou começar aqui por um dos dentes posteriores mais simples, se comparado com os molares, claro, que vai ser o primeiro premolar superior. Então, o primeiro premolar superior vai ser um dente que tem em média 22 milímetros de comprimento, mas ele vai ter uma anatomia bastante variada, podendo ter em 35,5% dos casos uma raiz, em 61% duas raízes, em 3,5% das situações ele vai ter 3 raízes. E por isso o número de canal vai variar bastante. Em 8,3% dos casos, o primeiro premolar superior vai ter um canal. Em 84,2% esse dente vai ter 2 canais. Em 7,5% das situações esse dente vai ter 3 canais. Então, como a gente pode ver pelas probabilidades, é mais comum que o primeiro premolar superior tenha 2 raízes com 2 canais. E é menos frequente, mas também acontece bastante, esse dente pode ter uma raiz com 2 canais. Então, quando o primeiro premolar superior tiver 2 canais, esses canais vão ser atrésicos e quase sempre retilíneos. E é bom prestar atenção quando o primeiro premolar superior tiver 3 canais, porque ou ele vai ter 2 canais na raiz vestibular e um canal na raiz palatal, ou ele vai ter um canal na raiz vestibular e 2 canais na raiz palatal. Mas, nesses casos, os canais vão ser tão finos que o tratamento endodôntico vai ser um pouquinho mais complicado. Mas, quando esse dente tiver um canal só, ele vai ser bem amplo e bastante acessível, com achatamento bem forte no sentido mais distal. E além disso, a câmara pulpar do primeiro premolar superior vai ser bastante achatada no sentido mais distal, sendo alongada no sentido vestíbulo palatal. Foi algo que eu esqueci de falar, mas assim como os canais seguem o formato da raiz, o formato da câmara pulpar vai seguir o formato da coroa do dente. Então fica aí uma coisa que vai te ajudar a gravar conteúdo de uma maneira mais fácil também. E agora a gente vai para o segundo premolar superior. Esse dente não tem muito segredo, tá, pessoal? Porque ele vai ter características bem semelhantes às do primeiro premolar superior, apesar de ter em média 21 milímetros de comprimento. Só que a principal diferença do segundo para o primeiro premolar superior é que o segundo premolar superior, em 95,6% dos casos, vai ter raiz única, enquanto que as raízes duplas vão aparecer só em 5,4% das situações. E além disso, o segundo premolar superior vai ter um máximo de 2 canais, onde 53,7% dos dentes terão um canal, enquanto que 46,3% dos dentes terão 2. Então a probabilidade aí do número de canais é quase 50-50. Então é bem provável aí que esse dente tenha uma raiz, e essa raiz vai ter uma chance quase que meio a meio aí de ter 1 ou 2 canais. Então agora a gente vai para a parte dos premolares inferiores, começando pelo primeiro premolar inferior. Então esse dente ele vai ter um comprimento médio de 21 milímetros, semelhante ao primeiro pré-superior. No entanto, ele vai ter um número menor de variações, porque ele vai ter um máximo de 2 raízes, onde 82% dos primeiros prés inferiores vão ter uma raiz e 18% vão ter 2. Só que nesse dente a gente ainda vai ter a chance do aparecimento de 3 canais, e 66,6% dos primeiros prés inferiores vão ter um canal, 31,3% vão ter 2 canais e 2,1% terão 3. Então, seguindo as probabilidades aí, é mais possível que o primeiro pré inferior tenha uma raiz e um canal, ou uma raiz com 2 canais. Então o canal, quando ele for único, ele vai ser de fácil acesso, ele vai ter forma ovoide, com maior diâmetro no sentido vestíbulo lingual, nos terços médio e cervical. Mas esse canal único, quando chegar no terço apical, vai ficar arredondado. Mas, quando esse dente tiver 2 ou 3 canais, eles vão ser mais complicados de tratar,
principalmente quando a divisão do canal vai acontecer perto do terço apical, porque nesses casos de divisão do terço apical, os canais costumam ser bastante atrésicos e divergentes. Então pessoal, vamos para o último dente dessa aula aqui, que vai ser o segundo pré-inferior. Então eu vou parar essa aula aqui no segundo pré-inferior, mas na próxima eu já vou continuar dos molares e a gente vai responder aquelas questões de concurso. Então o segundo pré-molar inferior vai ser praticamente uma cópia do primeiro, e a principal mudança vai ser que o segundo pré-inferior tem uma variação menor no número de canais. Então o segundo pré-molar inferior pode ter uma raiz em 92% dos casos e duas raízes em 8% das situações. E já em relação ao número de canais, 89,3% desses dentes vão ter um canal, enquanto 10,7% vão ter dois. Então, quando esse dente tiver um canal e uma raiz, o que acontece em 90% dos casos, esse canal vai ser de fácil acesso e vai ser ovoide nos terços médio e cervical. Mas chegando aí perto do terço apical, esse canal vai ficar em formato arredondado, igual acontece aí nos dentes com as raízes mais volumosas. Então pessoal, como eu falei, essa aula vai ser dividida em dois. Na próxima eu falo de anatomia dos molares e respondo daí aquelas questões de concurso que eu prometi. E se tu gostou do conteúdo, se inscreve no canal, assim eu consigo saber se esse tipo de aula faz sentido para ti. E também consigo saber se eu posso manter esse formato ou se eu tenho que mudar alguma coisa. E qualquer dica ou qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí que eu respondo todos e a gente pode conversar por lá. E também, se tu ainda não fez isso, baixa o material complementar, o link vai estar na descrição, que se tu assistir essa aula de novo, esse material vai te ajudar bastante a gravar o conteúdo. Então, obrigado pessoal e até a próxima aula. Tchau, tchau.